A BNCC traz inovações para o ensino da língua portuguesa no Brasil. Mas não saiu do zero. Várias propostas da base seguem a tradição do ensino-aprendizagem no país e já apareciam em outros documentos curriculares. Em primeiro lugar, os principais eixos de integração são as práticas de linguagem. Desde os anos 80, as escolas organizam as habilidades e os conhecimentos em torno da leitura e produção de textos escritos, da oralidade, escuta e produção de textos falados e da análise linguística. Essas práticas de linguagem também constituem o eixo de organização dos parâmetros curriculares nacionais, na década de 90. Isso se mantém na base, professor, mas a proposta agora abre mais espaço para os textos multissemióticos, ou seja, textos que são constituídos por diferentes linguagens e mídias. Uma segunda característica da tradição curricular da área, que se mantém na base, é assumir uma concepção enunciativo-discursiva de linguagem e o entendimento de que a unidade de trabalho é o texto e jamais palavras ou frases isoladas. O que isso quer dizer? Que o foco do trabalho não deve ser o sistema da língua, os seus elementos, as relações entre eles, as regras. Também não deve ser apenas as diferentes estruturas textuais. O foco deve estar na relação entre o que é dito e as condições que cercam a produção do que foi dito. Por exemplo, um simples cumprimento, boa tarde, pode ser visto como uma saudação ou uma ironia, dependendo de quem diz, do jeito que diz, para quem diz e com que objetivo. Pode significar algo diferente se for dito às 10 da manhã por um chefe a um empregado que deveria ter chegado às 8. A gente tem que considerar o momento histórico em que o texto é ou foi produzido, a situação de comunicação, o papel e o lugar social dos interlocutores, as finalidades e os interesses em jogo. É preciso levar em conta ainda a mídia e o veículo em que o texto será divulgado. Tudo isso é importante de ser considerado, professor, porque vai interferir na compreensão do que é dito. A exemplo do que já acontece nos PCNs, os gêneros do discurso também aparecem na BNCC como os articuladores das práticas de leitura, produção de texto e análise linguística. Uma outra característica da BNCC, também presente nos documentos de língua portuguesa, é a consideração do movimento metodológico de pensar a análise voltada para o uso. Isso significa que a análise linguística não deve se dar apenas para construir conceitos, como substantivo, adjetivo, parágrafo, ou para caracterizar os vários gêneros, como se fossem somente um conhecimento enciclopédico. Todos esses conhecimentos e toda essa análise deve servir para que os alunos possam compreender os textos lidos e ouvidos e possam produzir textos cada vez mais adequados em diferentes situações de interação social.